palavra é sua. Eu não trouxe um caso específico, mas eu trouxe esse tema porque eu tô vendo muito na rotina pâncreas reativo e muitas das vezes o paciente não tem sinal clínico. Então é uma coisa que tá me intrigando muito. E é isso. É só para trazer o tema e ver se o pessoal também tá vendo isso com muita frequência. Como que tá na rotina dos outros. Pode passar. Vamos só relembrar a anatomia. Então, que o pâncreas ele é dividido em corpo, lobo esquerdo e direito. O corpo a gente vê caudal, a região do piloro, e crânio medial ao rim direito, e ventral a veia porta. O lobo esquerdo ele fica seguido do corpo dorsocaudalmente ao antro do estômago, e normalmente a gente vê ali num formato de numa topografia, no ultrassom, a gente vê como se fosse um triângulo assim, da localização, que a gente consegue ver o baço, o polo cranial do rim esquerdo e uma bordinha do estômago, e ele tá bem ali no meio, pertinho da veia porta, quando se encontra com a veia gástrica. Eu coloquei uma observação aqui embaixo, falando que é mais comum, isso a gente tá falando só dos cães, né, hoje. A gente vê a veia pancreática do que o ducto. Não que seja impossível, a gente vê o ducto, mas a gente vê normalmente mais a veia, porque eu vejo pessoas confundindo também essa questão. Pode passar. Aqui é só um esquema de desenho para a gente entender a anatomia. Então, no que é mais comum a gente vê o lobo direito, porque ele é um pouco mais alongado, né, na topografia. Aqui do lado esquerdo, que é o nosso lado direito da tela, tá a parte do esqueminha que eu falei do triângulo, né? Então, na parte cinza tá mais fácil de entender, que a gente vai ver uma bordinha do baço, o finalzinho ali, o início, na verdade, do estômago, que é a região de fundo, parte do cólon, mas aí o rim esquerdo também tá aqui pertinho, um pouquinho antes de virar cólon transverso, e aí a gente vê o finalzinho do lobo esquerdo. A região do corpo fica bem pertinho da região do estômago, ali de antro, de piloro, então ventral. E o lobo direito não tem segredo para ninguém, né? Fica ali coladinho com o duodeno e rim direito. Aqui é um esquema mais anatômico pra gente... Pode avançar, Renan. Esse é um esquema mais real, né? Vamos dizer assim, pra gente poder ter uma ideia melhor. Então, pra gente ver mesmo o lobo direito um pouco mais alongado do que o esquerdo, né? Por isso que a gente consegue ver com muito mais facilidade nos cães essa região, principalmente quando tá mais reativo, né? Então, ali não tem jeito mesmo. O lobo esquerdo, a gente vê mesmo só o finalzinho. Ele é um pouco mais difícil, porque normalmente, né, nos exames, o paciente não tá de jejum, então o estômago tá dilatado. Tem todas aquelas ossos de jejum passando em cima dessa topografia, então fica muito mais difícil da gente ver mesmo. E o corpo, então, nem se fala, aquela quantidade de gás que a gente costuma ver no estômago durante o exame é quase impossível a gente conseguir avaliar em todos os pacientes. Pode passar. Aqui é um breve resumo das funções, né? Que o pâncreas ele tem a função exócrina e a parte endócrina. No exócrina tem uma funcionalidade de até 85%. Ele produz enzimas digestivas, tripsinogênio, fosfolipases, proteases e amilase e lipase. E a parte endócrina, né, que pra gente no ultrassom não tem, a gente não consegue, né, ver qualquer alteração em relação a isso, que são as ilhotas de Langerhans, que são agregados celulares que ficam dispersos entre os ácidos exócrinos, que são como se fosse ali nos lóbulos, né, do pâncreas. Então, produzem insulina, que são nas células betas, glucagon nas células alfas e somatostatina nas células delta.
Só pra gente relembrar isso. Pode avançar. Essa é uma imagem de um pâncreas normal. Esse é um paciente jovem, um pug, que come tudo, e por incrível que pareça, estava normal o pâncreas dele. A espessura também, 0,67. O que a gente vê do pâncreas normal é ele iso, icogênico, homogêneo. Raramente, eu coloquei aqui essa observação, mas raramente a gente vê ele um pouco mais claro, né, em questão de ecogenicidade, comparado ao fígado. Mas é raramente que a gente consegue ver isso, né? Só quando tem alguma alteração pancreática que dá essa impressão mesmo. Pode passar. Ô, Ana, eu acho que eu sou um daqueles que confunde, né, o ducto com a veia, né? Aqui, ó, é uma veia, a veia pancreática, é isso? Isso. Tem uma imagem comparativa aí. Beleza. Aqui é uma imagem minha, não ficou muito legal, mas é o pâncreas esquerdo, então o baço ele tá um pouco... É que ele não apareceu na tela porque eu precisei apertar um pouquinho a paciente, mas ele tá mais aqui nessa face parietal caudal da imagem, e o polo cranial do rim também. Essa paciente estava de jejum, então a gente conseguiu ver esse finalzinho, eu consegui ver a parte de corpo também, ver o trajeto bonitinho. E aí o vaso, né, aqui bem pertinho, que é o que eu uso para me guiar também, para quando eu preciso fazer essa varredura. Não ficou tão bonita a foto, mas é ele aí. Pode passar. Ô Ana, é isso que eu tô vendo, que eu tô mostrando aqui, o vaso que você se refere? Isso. Ok. Aí aqui é uma imagem comparativa do ducto e da veia pancreática, né? Que o ducto ele tem um diâmetro bem menor em comparação à veia. Dá para também colocar o Doppler se tiver dúvida, né? Isso aí. Pode passar. Então, a pancreatite, a etiologia. A pancreatite, ela acontece por uma alteração da parte exócrina. Então, a pancreatite aguda, ela é mais comumente vista nos cães, é reversível, com a remoção da causa primária. O que a gente mais vê na rotina, pelo menos eu vejo, é a pancreatite por imprudência alimentar, né? É o mais comum que a gente consegue diagnosticar. A forma aguda ocorre pela ativação das enzimas digestivas dentro das células acinárias. Então, são as células que ficam nos lóbulos, que são aquelas... como que eu vou explicar? Aquelas bolinhas que a gente vê no parênquima, né? E a forma crônica, ela é irreversível porque ela causa lesões de atrofia nessas células acinárias e aí, consequentemente, a fibrose. E a forma crônica a gente só vê depois de muitos episódios de pancreatite aguda, que aí causa essas lesões nas células acinárias. Pode avançar. Então, as causas: nutrição, medicamentos, infecções, principalmente parasitárias, virais, isquemias, traumas e refluxo duodenal. Pode passar. Os fatores de risco. É a refeição altamente gordurosa, que a gente mais vê comumente. O brometo de potássio, que eu, pelo menos diagnosticado, eu nunca acompanhei na minha rotina. E a hiperlipidemia, que é aquele cão obeso, que já tem um pouco mais de idade também, que tem alguma alteração endócrina associada, hipotireoidismo, hiperadreno. E também tem os casos de trauma ou também de manipulação cirúrgica, né, exagerada. Coloquei as raças aqui mais predispostas, que é York, Poodle e Schnauzer. E hoje, o que eu mais vejo é em Shih Tzu. Eu não sei vocês, mas depois vocês me falam aí também pra gente trocar essa ideia. Eu também. Shih Tzu e Lhasa. Mais Shih Tzu. Lhasa, isso.
Que tem a pele mais feia, né? Que são... Exatamente. Em poodle eu vejo mais crônico, assim. Pode passar, Você comentou de brometo de potássio, né? Eu fiz um ultrassom essa semana de uma maltezinha junto com o eco, né? Enfim, ela tem hidrocefalia, né? Enfim, e ela tem convulsão e ela toma brometo de potássio junto com gardenal há muito tempo. Eu achei o pâncreas dela esquisito. Eu acho que já é uma pancreatite crônica. Ela não estava reativo. Mas agora que você colocou aqui o brometo de potássio, ela toma brometo de potássio desde sempre, né? Ela tem, sei lá... E na maioria das vezes não tem sinal clínico, né? Ela não tem. Ela até ficou internada uma época, porque eu acho que foi uma das agudizadas que ela, enfim, teve, né? Segundo a tutora me contou. E eu não vi o pâncreas tão feio, ele tava com espessura normal, mas ele tava meio heterogêneo. Mas não tava reativo, não tinha nada demais. Enfim, mas agora eu acabei ligando esse ponto aí só pra comentar. Valeu. Pode passar, por favor. Então, o diagnóstico. A especificidade do ultrassom para pancreatite aguda, principalmente, e a crônica no momento que ela agudiza é de 20% a 35%, infelizmente. E não só ultrassom também, né? Porque como eu disse para vocês que eu pego muito pâncreas reativo sem sinal clínico, então a gente precisa combinar o histórico, o exame de SPEC, que mensura, né, em valores as enzimas pancreáticas, e o que a gente vê no ultrassom, né? A espessura, os contornos, a ecogenicidade, a ecotextura, tudo isso vai ajudar no diagnóstico, mesmo que seja sem sinal clínico. Pode passar. Os aspectos sonográficos da pancreatite aguda. Então, a gente muitas das vezes vê o pâncreas hipo, o parênquima vai estar homogêneo, né, se for pancreatite aguda. A espessura vai estar aumentada. Eu já peguei todas as alterações, menos o aumento da espessura. E eu falei que estava reativo mesmo assim. Os contornos irregulares. E, às vezes, a gente vê, dependendo do grau de aguda que estiver, a gente já vai ter o mesentero ao redor reativo. Eles falam que é saponificação da gordura, por conta dessa autodigestão do parênquima, né? E pode ou não ter a efusão peritoneal adjacente por conta do processo inflamatório um pouco mais acentuado. Dessa forma, eu vejo raramente. O que eu vejo mais é o pâncreas hipo e homogêneo, e os contornos um pouco mais irregulares. E em alguns, quando tem um sinal clínico, ele tem, então, o mesentero reativo e os contornos e o aumento da espessura. Pode avançar, por favor. A pancreatite crônica. Vai definir como crônica quando o parênquima for heterogêneo. A ecogenicidade, quando ela está agudizada, vai ser variada, pode estar hipo e pode estar hiper. Eu aprendi que só era crônica quando tivesse heterogêneo e hiperecogênico. Mas aí depois eu fui ver essa revisão e até algumas coisas que a Dani Garcia menciona, que nem sempre a ecogenicidade vai estar alterada para a gente considerar uma pancreatopatia crônica reativa. Então, ecogenicidade variada, o parênquima com certeza heterogêneo, porque daí vai ter aquela atrofia das células acinares, as dimensões normais, né? Pode estar aumentado também. E eu não coloquei aqui, mas é que é muito raro a gente ver mais nos gatos, quando a pancreatite é crônica, muito acentuada e as dimensões vão estar reduzidas. Então, vai medir menos de 0,4, 0,3, por aí. Daí já é uma atrofia um pouco mais importante de se falar, né? E pesquisar um pouco mais da funcionalidade. Mas aí vai ser aquele paciente que tem diarreia crônica, né? Vômitos, enfim.
E os contornos também vai variar, de acordo com o grau da cronicidade. Até se tornar uma pancreatite crônica, vão ter vários episódios inflamatórios recorrentes e vão se tornando as lesões, né, da atrofia e fibrose irreversíveis. Pode ter também um infiltrado linfocítico. E eu também coloquei aqui a mesma observação do slide anterior, que é variável a peritonite adjacente. Pode ter ou não, estando reativo. Pode ter em casos bem mais avançados, eu nunca peguei, a mineralização, né, são focos de calcificação no parênquima e no mesentério ao redor, que é a esteatonecrose. Da pancreatite crônica reativa, os sinais clínicos são inespecíficos e os valores laboratoriais também. Então, o diagnóstico é muito mais difícil, né? Durante o ultrassom, a gente acaba deduzindo o que é, mas para comprovar mesmo, que nem na pancreatite aguda a gente tem o SPEC, e na pancreatite crônica nem sempre vai ser fidedigno pra gente. Eu não sei se tem mais um, Renan. Não, acabou. É isso, a gente quis colocar pouca coisa, porque senão eu faço 50 mil slides e cala a boca. Eu queria fazer uma pergunta, onde é a referência dessa precisão aqui no ultrassom, porque eu tinha a ideia de que isso aqui era até para crônica, né? E que para aguda a gente tinha uma precisão, né? Uma sensibilidade, na verdade, né? Uhum. De detectar a pancreatite maior, perto dos 80%. Tanto que antes da gente ter a pancrease, o que é? Amilase específica? Pancrease específica? Do SPEC. Do SPEC, lá. Isso, amilase lipase. Amilase e lipase específicas, né? A gente não tinha isso antes. Então, o ultrassom, ele era o padrão mais preciso para diagnosticar a pancreatite aguda. Eu, enfim, nos meus tempos de muitos ultrassons, hoje eu faço bem pouco, enfim, era muito comum a gente ser exigido para que fosse fazer o exame e a suspeita era pancreatite. Então, eu também. Eu não posso falar da rotina atual minha, eu não tenho feito muitos exames, mas eu tinha realmente, se tinha dor, a gente, praticamente todos os casos, a gente pegava alteração em pancreática, ou era hipoecogenicidade. Muitas vezes, eu diria aí, 1/3 das vezes eu via um pouquinho de líquido em volta, então não era tão incomum, pelo menos na minha rotina, quando eu fazia mais exame. E a espessura, às vezes normal e às vezes aumentada, enfim. Mas era uma sensibilidade, né? Aqui você colocou a especificidade, talvez seja isso o problema do número. Mas a sensibilidade era mais alta, era perto dos 80%. Se dúvida para mim, a não ser que eu tivesse sido mudado essa atualização literária aí. Quando eu trabalhava lá no hospital, que eu tinha acesso aos exames, né, lá não era SPEC, era o SNAP, eu acho, que não é quantitativo, né, não dá valores. Mas às vezes o paciente vinha para ultrassom, o pâncreas estava normal e dava lipase positiva no exame. Aí a gente repetia uns 3 dias depois e nada de alteração pancreática no ultrassom. Aí isso me fez ficar um pouco mais atenta também, né? Quando essa é a suspeita. E também teve os casos em que o pâncreas estava reativo no ultrassom, com aumento da espessura e hipoecogênico, e lá no teste de lipase dá negativo. Então, uma coisa para se observar. E tinha sinais clínicos, né? Nesses 2 casos. Eu já percebi bastante isso que você falou também, Ana, de dar essa diferença. De ultrassom para específica. Aí o veterinário tá esperando aquela pancreatite, você fica com cara de besta lá, né? Exatamente. Você fala que tá normal, né? Então, teoricamente, o teste, mesmo esse que é qualitativo, ele é mais preciso, ele é mais sensível, né? Eu lembro uma vez o Lucas deu uma aula aqui pra gente, acho que até tem essa aula no nosso canal, eu acho, de pancreatite.
ele traz isso, ele trazia 87% de sensibilidade de ultrassom para aguda, né? Para pancreatite aguda, e 90 e poucos no teste de lipase específica. Então era mais comum você pegar teste positivo em ultrassom ainda sem alteração, e eu digo ainda porque demora um pouquinho mais para o pâncreas reagir ali e realmente causar alteração na imagem. Então isso era uma coisa que eu também falava muito nos meus tempos que eu fazia muito ultrassom. Falava, olha, pode ser que a gente não pegue ainda, mas daqui a pouco a gente pega. Né? Então o ultrassom ele é um pouco retardado a alteração na imagem do ultrassom. Então isso eu não sei se vocês têm ainda observado essa história, né? Ou se isso já foi no Sim. passado. Eu já vi falarem que demora. O Lucas mesmo falou pelo menos 5 dias pra gente ter alteração de morfológica, né? No ultrassom. Então, e aí nesse intervalo realmente a gente só fica com o teste, né? A gente pode estar um falso negativo aí no ultrassom nesse primeiro período aí. Eu também não sei também se no caso de quando a gente via ele reativo no ultrassom e lá no método dava negativo, se era um falso negativo, né? Ou se, enfim. É uma dúvida que eu porque tem cachorro que tá bem alterado no ultrassom, tá com todos os sintomas e dá negativo na específica, né? Isso mesmo que eu tô falando, Dani. Que eu já vi acontecer também. Sim. Aí dá uma bugada também, na cabeça. Bastante. Eu coloco isso, né, no meu raciocínio científico na sensibilidade que não é 100%, né? Então, sei lá, você pegou um quadro que a enzima não saiu ainda dali, não entrou na circulação, sei lá. Quando dá essas divergências assim, eu sempre falo pro veterinário que uma coisa às vezes não tá associada com a outra, né? Às vezes tá uma coisa no ultrassom, da outra não é específica, mas que é pra ele achar que, se tiver suspeito de que é mesmo, considerar, né? Sim. O ultrassom quando dá, né? Quando você pega, eu acho difícil não ser. E considerar a clínica do paciente também, né? Aí associa tudo, obviamente. Pensando só nos exames, né? Comparando o teste com o teste da lipase específica com o ultrassom quando ele é positivo, ele não deixa dúvida, né? É isso que eu quero dizer. Você viu lá, o pâncreas está demasiado, hipoecogênico, tem um monte de líquido em volta, peritonite focal. E o paciente com dor bem na região do pâncreas, quando você vai passar ele do duodeno, né? Você vai atrás do pâncreas no ramo direito, ele urra de dor. Ali, nesse quadro, eu falo, não quero nem saber o que você deu no seu teste. Porque ele tem pancreatite. Então, mas eu acho que eles ficam um pouco com o pé atrás quando é assim, né? Porque eles vão acreditar mais no teste de uma máquina ou no que você tá vendo, né? Porque eles acham que você tá delirando um pouco ali, sei lá. Quando você fala que tá assim e o exame de sangue não deu, né? Eu acho que a sua atitude, né, ali de passar tranquilidade e assertividade, né, na hora de comunicar a alteração, também pode fazer a diferença. Se você tem certeza absoluta... sim, mas eles ficam meio com... assim, aí eles podem ficar Deus tá querendo inventar aí, né? Você mostra, é simples assim. Eu sempre faço isso. O bom é que tem imagem, né, pra comprovar. Exatamente, olha, não tem nem foto como aqui, olha inventar. só, olha isso aqui, olha o líquido aqui, olha o pâncreas aqui, olha a veia pancreática aqui, ou o ducto, se você vê, olha o edema, olha a espessura, entendeu? Ó por que é pâncreas. Aí você faz um movimento na dinâmica, solta o freeze, mostra o duodeno e fala, olha, tô indo medial o duodeno, isso aqui só é pâncreas, não tem outra coisa aqui. Então é anatomia. Então, se você dá elementos para o clínico que você sabe o que está fazendo, isso te dá mais credibilidade, mais assertividade. Então, ele vai... E aí você tem que ter esse base. A base do estudo aqui hoje é isso, olha. A lipase específica, ela tem boa sensibilidade, mas ela não é 100%. Então, para crônica e para uma certa fase da evolução, o ultrassom é muito bom. Por isso que eu estou aqui questionando, né? Tem a especificidade do ultrassom, mas eu queria saber o número da sensibilidade. A sensibilidade, se eu não me engano, é lá acima de 87%. É que eu tô só puxando da memória esse valor aqui, né? Enfim. Depois eu te pergunto pra Fernanda se ela tem um trabalho, ou depois a Ana vê no trabalho dela que ela pegou aí. Beleza. Depois você passa a referência, Ana, tá? Passo sim. Pode deixar. Muito bem.
Se alguém tiver mais algum questionamento, fale agora ou pergunte para Ana depois. Eu queria só falar de um caso, não sei se alguém já pegou, de uma pancreatite aguda e depois formou um cisto enorme no pâncreas. Alguém já pegou isso? Eu nunca vi, Rê. Eu Tem já que você mandou no peguei. grupo? Oi? Mano, Você faz mandou muito no grupo? tempo. Chegou até a fazer tomografia e tudo mais, era no pâncreas mesmo, região de corpo indo para a esquerda. E o único sintoma que ela tinha era dor abdominal. Só. Eu nunca vi. Eu já peguei Enorme, uma imagem enorme. cística enorme. Eu já peguei uma imagem cística enorme em região de pâncreas. Acho que foi uma ou duas vezes na minha vida. Só que não tinha esse histórico de pancreatite aguda anterior. Simplesmente eu vi, foi um achado. 2 vezes eu vi isso. E eu não consegui. Em cão. O meu Eu não foi cão consegui. também. Eu não consegui ter certeza. Yorkshire. Não Nossa. lembro. Tem uma que faz muitos anos que eu vi no começo da minha carreira de ultrassom. E uma outra também no meio lá, faz alguns anos também. E eu deixei como diferencial de abscesso pancreático, né, formação abdominal a esclarecer, tudo aquelas coisas que a gente põe quando a gente não consegue identificar a origem. Mas a região, para mim, nesses 2 casos, se eu não me engano, até comentei com a Renata quando ela falou desse caso aí. Enfim, Faz um tempinho, né, já. faz um tempinho, Eu fiquei na dúvida. Na época a gente nem tinha tantas tomografias assim disponíveis, né? Então esse paciente não fez tomo. Eu acho que um deles foi para cirurgia e foi drenado, que era coleção com muito neutrófilo e tal, provavelmente um abscesso pancreático. Se eu não me engano, isso aconteceu, acho que foi com o Riveles ainda. Lá onde nem existia o hospital dele ainda, enfim. Bom, então eu acho que foi um quadro parecido. Só para comentar também. Nunca peguei, então. Graças a Deus. Desesperador, meu Deus. Eu falei, e a tutora dentro da sala, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Nossa Senhora. Mas deu tudo certo. E depois sumiu sozinho. Vocês acreditam? Acho que foi Ela uns foi 5 fazer- dias depois, uma semana que você mandou no grupo, não foi? Eu acho que Você foi. repetiu o exame? Foi, e não tinha nada. Aí você fica com uma cara de interrogação gigante, né? Por isso que a gente saber, fotografa, né? se ia pra cirurgia. Era um exame, tipo assim, pré-cirúrgico. Se tivesse ainda lá, ia pra cirurgia. Eu falei, Caraca. Nossa, que sorte, hein? Mas cirurgia do quê? Do pâncreas. Do pâncreas? Drenar, ou esse cisto. Aí a decisão é do cirurgião, do clínico, né? Enfim, a gente acaba se restringindo a parte diagnóstica e as imagens, né? Então, tinha, depois sumiu, pô, você tirou foto, né? Enfim. Não, mas é que foi lá no hospital, então, tipo, eles acompanharam junto, né? Entendi. Aí, a gente compartilha essas experiências, que é muito importante, né? Apesar de serem casos mais raros, sabendo que alguém já pegou, você fica ligado quando você tá fazendo exame, né? Você pode ver um negócio desse, pode ser o pâncreas, né? Você teve um caso que seu colega comentou, foi pra tomo, viu que era. Então tudo isso acrescenta. Né? Tudo isso acrescenta na experiência de todo mundo aqui da equipe, né? Isso que é importante. Por isso que é legal esses casos, né? Aqui a gente comentar e, enfim, conversar sobre as patologias, as doenças. Bom, é isso aí. Se não tiver mais ninguém, vou eu pro meu. Sim, valeu, pode gente. ir? Obrigado. Parabéns, viu, Ana? Muito bom. Muito boa apresentação, é isso mesmo. Tem que ser assim, sucinta mesmo.